irmãos, mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Rádio Nazareno, a emissora do povo de Deus, para mais um programa O Momento da Palavra. Programa este que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, das 8 às 9 horas. E todos os dias nós temos alguém trazendo uma palavra para você. E nas sextas-feiras ficou a nosso encargo a apresentação deste programa. Eu sou o pastor Gesiel Silva Costa, pastor do setor Governador Fragélio, uma igreja abençoada, uma igreja que ama você, espera a sua visita. E comigo na parceria aqui o evangelista irmão Wesley Rodolfo. A paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, irmão Josemar. Paz do Senhor, demais ouvintes da Rádio Nazareno. Deus em Cristo continue abençoando a todos os irmãos. E o irmão Josimar está aqui na técnica do áudio, fazendo a transmissão, tanto do áudio como também no Facebook. Você pode acompanhar aqui os estúdios da Rádio Nazareno. Vai no Facebook e acesse ali Nazareno Cuiabá. Irmão Wesley, nós estamos falando já 2 programas sobre o aborto, que também é um assunto que compete ao cristianismo, às igrejas falarem, porque tanto no cristianismo, nas igrejas, há pessoas que engravidam, há mulheres, e há gestações, e há também opiniões. E às vezes as opiniões, as leis e uma série de outras coisas que podem ser inseridas ou sugeridas atrapalham a nossa visão cristã. E por isso a gente traz aqui alguns elementos, não um assunto de forma científica, por mais que a gente pegue algumas opiniões de alguns médicos para poder entender, ou também de alguns entendidos da área para entender, mas nós acabamos falando da forma como que a Bíblia apresenta a vida, a gestação, ou o feto, ou a concepção, né? Exatamente. E nós enxergamos a partir do nosso ponto de vista, né, bíblico, e entendemos que como a gente já vem falando ao longo desses programas, há 2 nós estamos falando do aborto, né? Esse é o terceiro. Para nós, cristãos, conservadores, cristãos que se prezam, a vida começa na concepção. Sim. Então, um aborto, uma interrupção dessa gestação em qualquer fase, ela é considerada um assassinato. E, inclusive, aquele texto de Êxodo, onde o Senhor Deus entrega os mandamentos, né, entre eles o não matarás, inclui-se nessa questão do aborto. E também, na nossa Constituição, aqui do Brasil, é considerado ainda crime. No artigo 5º, né? Exatamente, é considerado crime a interrupção da vida ali. Há 3 exceções que a gente já falou nos programas passados, que é no caso do estupro, do anencefalo e em caso de risco para a mãe. Né? São essas as exceções que a nossa Constituição abre aí para o aborto. Exato. Mas do ponto de vista bíblico, na nossa maneira de enxergar, qualquer interrupção, seja por qual forma for, ela é considerada aí um pecado, visto que o aborto ou o feto, ele não é um prolongamento do corpo, né? Mas uma vida ali que, claro, depende da mãe, porém é uma vida que é única, né? Independente em alguns casos. Então por isso interessante, irmão, é que o artigo 5º da Constituição Brasileira, que é a nossa Carta Magna, ela diz que o direito à vida é inviolável. E também está na Constituição Brasileira que a vida, ela começa desde a concepção. Sim. A própria Constituição Brasileira diz isso, né? Constituição. Então ela concorda com a Bíblia, né? Concorda com a Bíblia. Na verdade, o nosso país é um país de matriz cristã. Né? A cultura judaico-cristã. Exatamente, é um país de matriz cristã. Então, muito da nossa Constituição tem aí uma herança do cristianismo. Muito embora isso hoje tende a ser desconsiderado, todavia o cristianismo moldou, né, muitos países aqui do Ocidente, entre eles o Brasil. Sim, então, na nossa Constituição lá, diz que a vida começa na concepção e inclusive criminaliza, né? Criminaliza, é um crime. Exatamente. E interessante que você disse das exceções, que o aborto no Brasil é permitido quando há o risco para a mãe, que também é uma discussão, né? Mas essa eu acho que é a mais
provável, né? Por exemplo, se a mãe corre o risco de vida, que também é um risco de vida, não, risco de morte, né? Risco de morte. E isso é uma exceção, é bem raro acontecer isso, né? Aí você opta por salvar a mãe, né? Que já está inserido na sociedade, a perca é maior, já tem uma família, tem filhos, tem parente, do que o feto, né? Que está vindo agora, não tem ninguém não ser a mãe, né? Assim, a ligação direta. E ainda não tem convívio social, considera-se, no caso da mãe, um prejuízo maior para a sociedade, que pode ter inclusive outros dependentes, né? Por exemplo, uma mãe aí que tem 2 filhos, ainda menor de idade, muitos deles abaixo dos 10 anos, então há uma dependência desses outros seres, né? E aí, quando isso apresenta um risco para a vida da mãe, opta-se pela vida da mãe. Mas é bom dizer, como o senhor muito bem apontou, é raro os casos em que de fato não há uma outra solução. E aí o aborto está na última instância aí. Mas são raros os casos. São raros. É assim também com o estupro, é muito raro, que no Brasil já é maior, né, do que o próprio risco, porque a mãe já foi feita para gestação, né? Então, assim, os riscos que correm numa gestação são raros em relação à quantidade de mulheres grávidas. Agora, quanto ao estupro, que também as pessoas, a Constituição, ela rege que a mãe opta por abortar, aí a gente já poderia pensar sobre isso, porque é umas consequências maiores. Inclusive, no programa passado, nós trouxemos algumas consequências geradas pelo aborto, inclusive o estupro. Exato. E o outro ponto que você cita é o aborto de anencefalo, né? Crianças que nascem sem a formação cerebral. Agora, veja só, eu estava analisando a opinião da doutora Maria do Socorro, quando ela tem uma larga experiência, uma mulher de idade, sobre tratamentos psicológicos de mulheres que abortaram, seja no caso de um aborto premeditado, consentido, provocado, né? Ou no caso de um aborto por estupro. E ela diz assim que há sempre a síndrome do pós-aborto. Todas as mulheres, não teve nenhuma mulher que ela tratou que abortou e ficou tranquila, mas sempre todas elas tiveram uma síndrome pós-aborto, né? Seja uma depressão, alguma coisa relacionada à psique da mulher, à fisiologia, né? E ela trata disso. A maioria das mulheres contam para ela no seu depoimento do vazio existencial. Parece que arrancaram um pedaço de mim, e se sente culpada, e isso vai gerando uma série de consequências. Inclusive, ela diz a disfunção sexual. Algumas mulheres ficam com medo de engravidar, já não querem mais relação com seu marido, já querem um afastamento. E isso, mesmo que inconsciente, dentro de si ela sente esse distúrbio e vai desenvolvendo esse distúrbio, e algumas delas chegaram até o suicídio. Problemas psicológicos, né, em razão aí de um aborto. Isso é comprovado, né? Então há consequências que a pessoa terá que arcar pelo resto da vida. O que os ativistas, né, pró-aborto dizem? Que esse embrião é só um embrião e, portanto, ele é um amontoado de células. Certo. E aí fizeram, né, uma estatística, uma experiência das mães que queriam abortar, e aí antes de abortar fizeram uma ultrassom. E mostraram inclusive para a mãe o coração da criança batendo no ventre dela. E aí muitas delas perguntaram, mas é isso aí que disseram que é um amontoado de células? Então, reduz-se, né, muito o número da vontade de abortar quando é colocada à mãe a realidade de que ali dentro do ventre dela já há uma vida. Mas, mesmo que inconsciente, a mãe dessa realidade de que há uma vida ali, isso não minimiza o fato de ser um atentado contra a vida, né? E a vida de um indefeso. Então, é importante que nós entendamos que o que está sendo ali gerado está no processo, e o senhor já disse isso no programa passado. A diferença de um feto
embrionário para nós que estamos aqui é só o tempo. Só o tempo. Mas ambos já são dotados de personalidade, de alma Sim. e de espírito. Então já é uma pessoa ali dentro. E até Deus considera esse feto ali uma pessoa. Agora o fato da mãe é o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Como diz o nosso ditado popular. A mãe, por exemplo, a criança quando nasce, bem poucas delas vai ter a intenção de matar esse bebê depois de nascido. Porque já viu, porque já consegue, né, se relacionar ali com ele de uma forma mais, muito embora mais visível e íntima. E aí então a mãe já não tem mais coragem de fazer nada com um bebê que ela vê que é inofensivo. O que não tem por exemplo, a mesma ideia quando se está dentro do ventre. Que não vê, né? Porém, tem uma relação de afetividade, Exatamente, tem uma relação de afetividade. Mas é uma vida, independente se está dentro ou fora do ventre. Então, mesmo que nós não tenhamos ciência dessa realidade, muito embora a mãe não tenha, né? Deus não tem um culpado por inocente. Então, é por isso que a gente está apresentando aqui a nossa forma de enxergar. E faz muito sentido quando nós, por exemplo, falamos disso num país como o nosso, que é um país de matriz cristã. E como um país de matriz cristã adere tão facilmente à ideia abortista e de ideologia de gênero, por exemplo, que foi assuntos que nós tratamos aqui também nesse programa já, porque na verdade existem esses ativistas que inclusive forjam os números, né? Dizem que nos países onde o aborto é liberado, diminui-se o número de abortos. Consequentemente, aí há uma questão de saúde pública para a mulher, porque as mulheres param de morrer nas clínicas, né, que são clandestinas. Mas a grande verdade é que esses números provado, tem até um livro, Precisamos Falar sobre o Aborto, que um brasileiro organizou ele, que tem estatística aí do mundo todo. Esses números mais do que triplicam, alguns chegam a ter um aumento mais de 1000% na questão do aborto. Agora, com relação à mulher que aborta nessas clínicas clandestinas, o número de morte é zero, não é algo assim estarrecedor. Então eles querem pegar ali uma raríssima exceção que acontece, né? E dizer que isso é uma questão de saúde pública. Mas tratando da saúde de quem? Só da mãe? Porque nós estamos falando de uma vida que é independente, que é a criança. E não se pode salvar uma vida, né? Entre aspas, ou ocasionando, né, como eles vão dizer, risco para a mãe nessas clínicas clandestinas, matando uma outra vida e a outra que é inofensiva, indefesa. É verdade. E é interessante que sempre eles exageram, né, nos números, tanto dos abortos quanto da questão da morte por homofobia, segundo ele, a tal da homofobia, a quantidade de pessoas que morrem, tudo são exagerados. E tudo, como você disse, a maioria, o Brasil é um país que vem de uma cultura judaico-cristã, com a sua grande maioria esmagadora cristã, e deixando espaço para uma minoria gritar e fazer aí aberrações em relação a opiniões e imposições. Agora, mudando um pouquinho do assunto, a respeito dos tipos de aborto, irmão Wesley, eu estava dando uma pesquisada, ouvindo um ginecologista famoso, o Dr. Claudinei Londeiro. Ele é ginecologista, obstetricista, e ele dizia sobre o abortamento, que na linguagem médica, né, eles falam sobre o abortamento, os tipos de aborto. Então ele começa dizendo sobre o aborto espontâneo. O que é o aborto espontâneo? É aquele que é provocado sem remédios, sem chá, abortivos, e a perda da gravidez antes das 20 semanas, né? E menos de 5 meses, quando a criança está aí talvez com 400, 500 gramas, né? Aí espontaneamente acontece esse tipo de aborto, sem a mãe provocar, sem tomar nada. Então esse aborto espontâneo, ele não tem essa gravidade, apesar de algumas mães ficarem, será que eu fiz alguma coisa, eu tomei algo, fiz alguma coisa exagerada, mas não, existe a possibilidade de haver o aborto espontâneo. Espontaneamente a mãe foi e abortou, a criança morreu sem ser provocada. Nesse caso não há culpa, né? Não há pecado, não há crime, vamos dizer assim.
Porque é espontâneo, né? Sim, é espontâneo. Então é algo que não foi provocado pela mãe nem por um terceiro. Então, nesse caso, esse tipo de aborto, ele é considerado natural, né? Natural no sentido de que não houve interferência externa para que isso acontecesse, nem da mãe, nem de outro terceiro. Então, esse tipo de aborto, muito embora também ele possa gerar uma série de consequências, né? Para a mãe, no seu organismo e até emocional, até emocional, exatamente. E um deles é esse que o senhor disse, a mãe que se sente culpada, né? Com ele ter feito algum movimento brusco, ou tomado alguma coisa, comido, né? Alguma coisa aí que de repente possa ter provocado isso daí. Mas isso de forma inconsciente também, ainda que a mãe, por exemplo, sem saber como alguma coisa que de repente não vá ali, mas contribua, né, para que o aborto aconteça, evidentemente que isso aí não traz uma série de culpas, né, para porque às vezes a causa não é nem a própria mãe, a questão da mãe tomar algo ou fazer algo, mas é o próprio organismo, né? Que nem o Claudinei, o Dr. Claudinei disse que às vezes é o defeito no pareamento, os cromossomos, porque o que é a concepção? São os cromossomas masculinos junto com os cromossomos femininos. E às vezes no pareamento, na junção desses cromossomas para haver a concepção, há algum defeito nesses cromossomos. Vamos dizer assim, eles não chamam defeito, né, porque não é oficina, mas eles têm um nome para dizer sobre isso aí. Então, sobre a má formação, sobre a questão da placenta que suga o sangue da mãe para trazer para o feto os nutrientes, e às vezes esses nutrientes não vêm e a criança não tem a possibilidade de se desenvolvendo, então há o aborto espontâneo. Então, sobre essas questões não está na posse da mãe fazer algo, tomar algo, é o próprio organismo dela. E aí sim deve haver e já houve, né, diversos fatores que a mãe procurou o médico resolveu o problema com medicação e orientação médicas para que ela pudesse ter então seu bebê posteriormente a uma outra gravidez com saúde. Então, nesse caso, não tem o aborto espontâneo, não tem o que fazer a não ser o tratamento, né? E ele ainda fala sobre o aborto por repetição. Eu conheci uma irmã mas é aqui de Cuiabá, que ela tinha vontade de engravidar. Mas toda vez que ela engravidava, o aborto era espontâneo, ela perdia antes das 20 semanas, antes dos 5 meses, perdia o bebê naturalmente. E ela fez isso 1, 2, 3 vezes, né? Perdeu o bebê 1, 2, 3 vezes e ficou muito chateada no casal já de idade e queria muito ter um filho, mas não conseguia, por causa dessa repetição do aborto. Vários abortos ao mesmo tempo sem ser causado, né? Espontâneo, né? Então, nesse caso, ela foi para o médico fazer um tratamento e o médico disse que às vezes é o próprio colo do útero que é aberto, que não segura o bebê, e no caso dela a questão das trompas, né? Que também não tinham, era incompleto, uma ameaça, tinha algumas coisas assim que eu não entendo, mas é como se fosse uma trombose dentro das trompas, né? Então aquelas tromboses faziam com que não chegasse no bebê o sangue para o nutriente, e às vezes o próprio colo do útero aberto não segurava, no caso dela era o colo do útero aberto, então deveria se fazer um tratamento para poder segurar esse bebê, entendeu? Sim. E aí ela fez o tratamento e... Ela fez tratamento, sim, passou alguns tempos fazendo tratamento e depois acompanhando o médico, tomando a medicação e todos os cuidados, conseguiu ter o bebê. Olha só, então perceba que, inclusive, né, no nosso tempo onde há um desenvolvimento aí tecnológico, essas questões, por isso que essas questões de risco para a mãe, por exemplo, quando a mãe ela tem um risco, né, de vida ali por conta de uma gestação, elas são cada vez mais minimizados por conta, inclusive, do avanço tecnológico. Sim. E por que é importante a gente falar disso? Porque os abortistas, eles andam de mão dadas lá com o pessoal da eugenia, né? Que fala que a população ela está crescendo exponencialmente e aí é preciso fazer alguma coisa, porque daqui a pouco não tem alimento, né, para todo mundo. Pra todos. E aí, passa, né, a se selecionar os humanos ali que devem nascer e isso é uma falácia, por exemplo, quando eles dizem que o mundo não vai comportar as pessoas. Estudos apontam que só o estado do Texas, nos Estados Unidos, é capaz de comportar
todos os habitantes da Terra, com o trânsito e com uma fluidez populacional como de Florianópolis, em Santa Catarina. Quem já foi em Florianópolis sabe que a fluidez lá não é como São Paulo, por exemplo, né? Sim. Então, só no estado do Texas é capaz. Então, perceba-se que isso é uma falácia. Quando a gente traz para o Brasil, né, essas regiões aí inabitadas, a gente anda aí quilômetros, né, sem ver sequer só terra, só né? terra e verde, né, da natureza. Então, isso é uma falácia quando dizem que a população ela não vai ter alimentos ou que, enfim, o mundo não vai comportar a quantidade de pessoas. O ano passado, em novembro, nós alcançamos aí a incrível marca, né, de 8 bilhões de pessoas. Só o Brasil, ele tem capacidade para alimentar 1,6 bilhões de pessoas. Só o Brasil. Agora, e sem dizer que há muita terra a ser explorada dentro do próprio Brasil, né? Então, só o que a gente gera hoje já dá para alimentar em 1,6 bilhões. Então, perceba que esses números são falaciosos. Ninguém precisa interromper a vida de ninguém com uma ideia de que, se não acontecer isso, a Terra não vai comportar, né, os seres. Exatamente. Então, as falácias, a questão o número de contingente do Brasil ou do mundo, né? E sempre houve essa preocupação, sempre houve essa questão, a preocupação com a comida, com o espaço, até mesmo com a questão climática, etc. E são conversas fiadas aí. Mas, irmão Wesley, ainda falando sobre as questões, os tipos de aborto, eu fiquei admirado como que os médicos tratam, né, os diversos tipos de aborto, né? Eles chamam de abortamento, e dentro deles eles fazem tipo uma classificação didática, né, para dizer, igual eu te falei, o aborto espontâneo, o aborto completo, o aborto incompleto, o aborto, ou ameaça de aborto, aborto retido, aborto infectado. São tipos de nomes que eles dão para o abortamento, para dizer, porque cada situação é diferente. Por exemplo, aborto completo. O que é o aborto completo? É quando o feto sai e não há mais nada dentro do útero da mulher. Então é o aborto completo. Às vezes precisa fazer alguma curetagem ou não, e às vezes o próprio organismo expele o que ficou, né? Então é o aborto completo. Mas há o aborto incompleto, entendeu? O que é o aborto completo? Quando o feto morre no útero e o organismo não expele. Então esse é o aborto. Está lá, está no útero, tá. Vai fazer uma ultrassom, tá. Mas aí quando vai buscar as pulsações, o feto, o coração não bate mais, não há mais vida. Então ali é chamado de o aborto incompleto, porque ele morreu, mas não foi expulso do útero, né? Sim. E acontece bastante. Acontece bastante, né? São vários casos assim de que houve isso aí. Às vezes, igual eu te disse, espontâneo, mas às vezes provocado. E quando esse aborto é provocado, que ele não é completo, e que permanece ali no organismo da mãe, isso traz uma série de problemas à saúde da mulher. Exato, aí eles chamam de aborto infectado. Porque por causa dessa provocação pode haver infecções, principalmente nas clínicas clandestinas, que não tem um preparo infectológico para tratar disso aí, né? Aí pergunta se isso está em pauta quando eles vão falar que o aborto é um caso de saúde pública. E a maioria dos abortos é em clínicas clandestinas. Por quê? Porque é crime fazer numa clínica, exatamente, a não ser nesses casos aqui de risco da mãe, o estupro ou anacéfalo. É interessante que o caso de aborto no Brasil, ele cresce exponencialmente também, mas sabe quantas mulheres ou médicos estão presos por conta de aborto no Brasil? Nenhum. E é crime tanto para... É interessante que o Código, a Constituição Brasileira, no artigo 5º e demais, diz assim, que é um crime tanto para quem pede um aborto, quanto para quem faz, para quem provoca. Os dois se tornam criminosos. Agora, quantos estão presos? Nenhum. É crime, mas ninguém está preso, né? Entendeu? Verdade. Estamos falando sobre a cosmovisão cristã nesses últimos programas.
e dentro da nossa cosmovisão, apontando diversos assuntos, entre eles falamos sobre a ideologia de gênero, falaremos sobre a política, atualmente estamos falando sobre o aborto, dando um último programa, o terceiro programa, falando sobre o aborto. E no quadro anterior, falamos sobre os tipos de aborto e abordamos, não abortamos, mas abordamos os tipos de abortos que, dentro do abortamento, os médicos fazem uma parte didática, diferenciando aborto completo, aborto incompleto, aborto retido e aborto infectado. Então, aborto completo, como eu disse no quadro anterior, irmão Wesley, é aquele aborto que o feto saiu e não está mais no útero. O aborto retido é que o feto morre, a criança morre dentro desse prazo aí de 20 semanas, 5 meses, mas fica ali, é chamado aborto retido. E o aborto incompleto é quando parte do feto sai, parte do sangue, mas fica restos ainda, principalmente resíduos no ovário, e tem que fazer então uma curetagem, tem que ir no médico para poder fazer essa limpeza, né? E também há as ameaças de aborto, quando a mulher sente algumas dores, algumas contrações, ou até mesmo, e sempre um sangramento. E às vezes essas ameaças de aborto são só ameaças, mas não causam o aborto. Mas às vezes as ameaças de aborto causam o aborto. Então por isso que é interessante, quando há esse tipo de ameaças, procurar um médico para poder ver se consegue, na maioria das vezes, se não for casos complexos, essas ameaças não passam de ameaças e o médico consegue então fazer um tratamento para que a mulher não perca, né, o feto. Então são esses tipos de aborto que, dentro do abortamento, os médicos fazem esse tipo de didática para diferir, né? O que é um aborto completo, aborto retido. O aborto infectado, que nós falamos no quadro passado, é aquele que é provocado, principalmente por clínicas clandestinas, por alguém, ou por alguns objetos, ou seja, por alguns chás abortivos, pílulas e uma série de coisas. E que através disso aí há uma infecção no útero. Então é pior do que o próprio aborto, porque às vezes essa infecção, em vários casos, a mulher tem que retirar o útero porque já não tem mais condição da infecção. E em outros casos a mulher fica impossibilitada de gravidez. Então é muito perigoso. Provoca a esterilidade, né? Provoca esterilidade, e isso acontece, eles não dizem isso, mas acontece na maioria de clínicas clandestinas ou por pessoas que não são capacitadas e querem fazer isso aí. É um número bem grande, bem somado, né? Percebe-se, né, que hoje, em países, por exemplo, que já adotaram e o aborto já se tornou legal, e aí, portanto, já há clínicas tidas como especializadas, que não são mais clandestinas, mas são especializadas. E aí, nesses casos, o aborto vai ficando cada vez mais banal, ou seja, por motivos cada vez mais banais, né? Por exemplo, como a nossa Constituição, ela abre aí a exceção para anencéfalos, né? E também para tem outras aberturas aí que aprovam aborto em outros países onde já está legalizado. Também outros tipos de doenças, né, em alguns países, eles já também favorecem a mãe no caso dela optar por um aborto. E sem levar em consideração que mesmo a clínica, que nem o senhor disse agora aí, clandestina, mas mesmo nas clínicas legalizadas, que tornaram-se especialistas, esses casos são recorrentes também. Esses abortos que são incompletos, né, que fica resíduos e por aí vai. Agora, como a gente estava falando de números forjados, a verdade é que esses números, né,
eles não são reais quando eles dizem que, por exemplo, a mãe fica, a mãe não morre tanto quando é legalizado o aborto, mas são números incompletos que eles nos passam, né, nesses países. Essas agências que também fazem essas pesquisas para trazer o percentual e o número à população, a grande maioria é de matriz abortista. Então, não há como confiar nesses números, né? Então, independente da clínica clandestina ou não, essas consequências aí, elas são reais na vida de mães que optam aí por fazer o aborto dos filhos, né? Então, é importante a gente dizer que essas consequências, elas são consequências físicas para o corpo da mãe, gerando aí esterilidade para ela, caso ela em um outro momento queira ter filhos, e pode ocorrer dessa esterilidade acontecer, e esses outros problemas de resíduos desse próprio feto que vai ficando no corpo, e isso pode trazer uma série de consequências. E as emocionais, que o senhor já muito bem apontou aí. Se não há, por exemplo, consequências fisiológicas no físico, mas pelo menos sempre haverá na psique. A consequência emocional. Consequência emocional. Sem dizer que esse é um atentado contra a vida, né? Então a gente teria de falar de consequências espirituais também. Também, consequências espirituais. Exatamente, até porque eu ia até citar agora, para fechar o nosso programa, citar alguns textos bíblicos que fala sobre a vida, inclusive o feto ou a concepção, né? Eu achei interessante esse texto de Zacarias 12:1, você já leu ele? Zacarias 12:1. Que fala assim, assim diz o Senhor, que formou o espírito do homem dentro dele. Quer dizer, o espírito é formado dentro da mãe. E nós, a teologia, acredita que a vida, ela é inserida no momento da concepção. Por que nós acreditamos assim? Porque quando o feto, aliás, quando o óvulo é fecundado, ali a ciência, aí já entra a ciência, já provando que a vida começa na fecundação ou na concepção. O óvulo concebeu a concepção, recebeu o espermatozoide, juntou os cromossomos masculinos com femininos, então ali já tem vida. Você pega aquele, mesmo que seja um sangue, um DNA, uma célula, mas aquela célula já tem bilhões de informações, inclusive todas as questões genéticas que um ser humano adulto tem. E igual nós já falamos em programas anteriores, que a diferença de um DNA desse, de um embrião, seja ele com 5, com 10 dias, com um mês, entre ele e nós, a diferença é o tempo. Que nós tivemos tempos para crescer e se formar. E eles não tiveram. Então, atentar sobre isso aí, provocar isso aí, causa, além da Constituição dizer que é um crime, a Bíblia aponta como um pecado, que é um pecado contra a vida. Exato. E importante o senhor falar disso, pastor, dessa vida que começa na concepção, porque hoje existem os anticoncepcionais. Sim. E é bom que a mãe, ela vá a um especialista para que eles então possam identificar aqueles modelos de anticoncepcionais que não seja abortista, né? Exato. Que não vá ali fazer com que essa concepção, na verdade, esse abortamento aconteça depois da concepção. Se aborto já é depois da concepção, mas tem modelos de métodos de anticoncepcionais que eles vão matar o feto ali depois já da ovulação, de concebido. Como a pílula de seguinte. Exatamente. E isso também é um aborto. Se para nós a vida começa na concepção, então, isso é um aborto. Seguinte é um aborto. Então é importante que as mães façam aí, né, essa pesquisa junto a um especialista para ver qual tipo de anticoncepcional. Ou prevenção, né? Exatamente, ou prevenção. Ou prevenção. Mesmo que não seja um anticoncepcional, mas os tipos de prevenções. Exatamente. Desde as prevenções naturais e etc. Né? Então, irmão Esco, quando o texto de Zacarias, leia Zacarias 12 e o verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu
que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então o espírito é formado dentro do homem e nós acreditamos na concepção. O dele aqui com D minúsculo, né? O D minúsculo, que é o próprio homem. Do próprio homem. Exato. E também aqui a gente já mata a charada lá da pré-existência da alma, né? Que no céu existe várias almas esperando um corpo para Deus inserir. Né? E também são diversos versículos que falam, né? Por exemplo, o Salmo 119, 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Né? Falando que o Senhor Deus é quem faz. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, fala de todos os habitantes. Ezequiel 18, 4 fala isso, que todas as almas são minhas. Já leu essa? Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. Exato. Falando questão da alma, né? Exatamente. E se a gente fosse continuar a falar, inclusive contra a questão do julgamento de vidas indefesas, nós temos aí, por exemplo, Provérbios 31, do 8 a 9. Abre a tua boca a favor do mudo. Quem que não pode falar? Além das pessoas que não têm a fala mesmo adulta, os indefesos. Exatamente. Não pode falar. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados, ao direito deles. Se a Constituição fala do direito à vida, que é inviolável, o direito a um nascituro, a Bíblia também. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Salmo 82, 2 e 4 fala: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Então, aqueles que provocam isso, a Bíblia chama de impiedade. E assim a gente poderia continuar citando diversos textos da Bíblia, mas que falam sobre a concepção, sobre a vida, sobre o feto. Mas não é o objetivo nosso aqui passar o tempo recitando. Poderia até indicar obras para que os irmãos pudessem aprender mais, se atualizar sobre esses assuntos, que é importante a gente ter uma pauta, se nós estamos vivendo uma sociedade que daqui a pouco quer obrigar isso, né, como eles estão lutando há tempo. Né? Já houve casos de eles quererem mudar essa pauta da Constituição do artigo 5º. Como se fosse um direito à vida, mudar isso aí, mas por causa de algumas pessoas com esse cunho da cultura judaico-cristã, foi impossibilitada a mudança desse artigo da Constituição. Mas nós continuamos dizendo que nós precisamos ter uma postura, ter uma visão. O cristão, ele enxerga todas as coisas à sua volta, seja as coisas espirituais, como as coisas sociais, a partir das lentes cristãs. A nossa regra de fé e de prática é a Bíblia. Se a Bíblia diz, nós acreditamos. Se ela orienta, nós obedecemos. Então, tudo aquilo que, sejam leis ou não, que fere a nossa regra de fé e de prática, não é para ser obedecido, senão se torna um pecado. Exatamente. E como a gente está tratando de cosmovisão e a questão do nosso tempo, a nossa cosmovisão é a cosmovisão cristã, pautada na palavra de Deus e no Evangelho. Portanto, para nós é inegociável a questão do direito à vida, porque não pertence a nós. Sim. Logo, quem tem a prerrogativa da vida e da morte é somente Deus. Não nenhum de nós tem o direito de tirar qualquer vida, e isso é considerado um assassinato. Não matarás, inclui-se aí, né, nesses textos que falam sobre, nessas questões que falam sobre o aborto, até sobre suicídio, enfim. Então precisamos nos atentar para isso. Os elementos bíblicos nós temos, muito embora não temos um texto específico que diga não abortarás, né, porque nós não temos um texto específico, que nós não vamos então, que nós vamos dizer que não há nada nas escrituras que falam. Os textos que o senhor citou aí, inclusive de Zacarias e outros textos, como a gente já falou aí em programas passados, de Êxodo, onde se numa briga, né, esbarrasse uma mulher grávida e viesse perder o bebê, aquele que esbarrou teria que pagar, né, olho por olho, vida por vida ali, né? Se o bebê nascesse
se antes da hora e não morresse, ele pagava uma multa. Mas se o bebê, uma indenização que o marido estabelecesse. Agora, se o bebê morresse, aí era olho por olho, dente por dente. Exatamente. Então ele ia pagar com a sua própria vida. Então a vida na concepção já era considerada uma vida. Era uma vida, e você vê que os direitos iguais, assim como o bebê morreu, o indivíduo tinha que morrer. Direitos iguais de vida. Isso. E isso não é banalização, né? Da vida lá no Antigo Testamento, mas valorização. Porque quando se fazia isso, você tende ao quê? A inibir a violência e o atentado contra a vida. Então era para coibir o mal e promover o bem. Então, precisamos... Maravilha, nós encerramos por aqui esse assunto sobre o aborto tão interessante, que é a resposta da ciência e da Bíblia sobre quando começa a vida, né, em questão sobre o aborto, irmãos. E nos próximos programas teremos aí outras pautas importantes também relacionadas à cosmovisão cristã, como por exemplo... política, feminismo, machismo, sexualidade. São vários assuntos que nós estamos pensando em abordar aqui a partir das lentes da Bíblia e da cosmovisão cristã, não é isso? Exatamente.